Bom dia, já cá estamos todos e bom dia, dia especial hoje, porque apesar da Semana da Criatividade ser entre 17 e 21 de Abril, o Dia Internacional da Criatividade, e que foi nomeado pelas Nações Unidas, é o dia 21 de Abril, por isso, bem-vindas ao dia 21 de Abril, celebração da criatividade, e muito particularmente à Sara Santos, que tem vindo a fazer um caminho na área da criatividade cada vez mais profundo e cada vez mais sério, tendo sempre começado com uma postura muito séria, porque começou no âmbito, pelo que, se estiver enganada, mas começou no âmbito do seu doutoramento que o fez em Ciências do Desporto pela UTAD, aonde criou um programa esse que ela vai nos conversar, que vai partilhar e que vai nos entusiasmar. A Sara está neste momento, a Sara Santos, enquanto investigadora na UTAD, e temos por isso também o privilégio de a ter em atuação pelo país nas diferentes academias Gulbenkian do conhecimento, porque teve o privilégio, pela qualidade do trabalho desenvolvido, de passar nas academias, de uma academia experimental para a academia de referência, e por isso neste momento já é uma academia de referência da Gulbenkian, e é sobre isto que a Sara nos vai falar. Sara, do ponto de vista pessoal, é muito importante para mim estares aqui hoje, porque temos nós, Torrance, um carinho muito grande por ti. Bem-aja. Passa o palco para ti. Obrigada, Ivete. Deixem-me só partilhar aqui o meu ecrã. Ok. Confirmem, por favor, se está tudo ok. Está tudo ok. Está perfeito. Antes de mais, eu gostaria de agradecer as palavras, a apresentação. Um cumprimento muito especial à equipa do Torrance, que faz um trabalho incrível no âmbito da criatividade, que muito me inspira, muito inspirou o meu trabalho, e aqueles que conhecem de forma mais aprofundada os skills. Nós temos um booklet de atividades que é muito consubstanciado na metodologia Future Problem Solving, e em que, portanto, muita da formação também que eu fiz, e instigo muitos meus alunos a fazê-lo, portanto, em âmbitos um pouco paralelos que depois conseguimos adaptar para outros tipos de contexto. Portanto, um agradecimento muito especial, muito obrigada por me terem aqui hoje. Gostava muito de agradecer aos restantes participantes, já identifiquei que há algumas caras conhecidas e alguns dinamizadores do projeto, portanto agradecer-vos também por terem conseguido estar presentes. Portanto, sendo assim, eu ia mesmo, portanto, desafiar-vos a interromperem-me assim que pretenderem, porque mesmo que eu não termine a sua plenitude, eu gostava mesmo que houvesse aqui discussão. Eu trouxe muitos vídeos, acho que é muito mais fácil passar a mensagem e vocês visualizarem algumas estratégias. Se não perceberem o porquê destas estratégias, interrompam, está bem? Sem qualquer tipo de problema. Contudo, com a apresentação de hoje, eu gostava apenas de salientar que o Skills for Genius é um programa muito direcionado para o desenvolvimento da criatividade, mas através do movimento, e pode ser uma nova estratégia para todos nós utilizarmos com diferentes pressupostos e com diferentes dicas. Podemos aqui impulsionar bastante a criatividade a nível motor e a criatividade a nível cognitivo, mais designadamente relacionada com o pensamento divergente, está bem? Portanto, só um breve enquadramento, a Ivete já o fez. Eu em 2013 iniciei o meu doutoramento e tentei perceber quais eram as abordagens mais promissoras para desenvolver a criatividade no contexto desportivo, porque não é só por fazermos exercício físico ou atividade física que estamos por si só a desenvolver a criatividade. Existem metodologias, estratégias mais específicas que podem potenciar este comportamento, e é isto que eu venho partilhar convosco. Portanto, o Skills for Genius deriva desta etapa em particular, a etapa Explorer, de um modelo designado desenvolvimento para a criatividade no desporto. A parte conceptual tem este quadro teórico e o Skills for Genius foi a implementação deste quadro teórico. Decidimos
começar a implementação nas escolas do primeiro ciclo, porque em termos científicos existe um declínio da criatividade durante estas faixas etárias e, portanto, nós decidimos incidir no primeiro ciclo. Relativamente à disseminação, ainda está aqui muito associada à Zona Norte, temos aqui alguns municípios que têm aderido, estamos a trabalhar com mais de 20 agrupamentos de escolas, alvejamos até ao final deste ano chegar às 2.000 crianças que conseguiram ter acesso a este programa nos últimos 3 anos, portanto, no acumulado dos últimos 3 anos, já providenciamos formação a cerca de 80 dinamizadores, professores, simpatizantes que gostaram desta metodologia, portanto posso considerar que estamos aqui no início de um processo de disseminação e desafiar-vos para quem tiver interesse, portanto poderá sempre entrar em contacto para estabelecermos aqui algumas parcerias. Gostava também de reforçar o impacto que as Academias Gulbenkian do Conhecimento tiveram também neste projeto, porque numa fase inicial era um projeto muito científico, tem muita ciência, muitos investigadores envolvidos, e esta iniciativa da Gulbenkian, que portanto teve o seu início em 2018, neste momento já está na sua fase final e conseguiram aqui portanto, promover competências socioemocionais a diversas crianças a uma escala, portanto, enorme, mesmo de impactar aqui novas gerações, e acho que foi muito importante porque nós então concorremos a estas Academias Gulbenkian do Conhecimento e, portanto, e fomos referenciados como uma metodologia experimental no início para darmos provas que efetivamente quando tiramos este programa do laboratório e o colocamos na comunidade, se efetivamente ele funciona, quando é aplicado pelos professores e não por os investigadores que têm treino específico nestas metodologias específicas. E portanto a Gulbenkian permitiu-nos dar este passo em frente com este projeto das Academias Gulbenkian do Conhecimento. Entretanto, posso referir que correu tudo muito bem, conseguimos dar provas, por assim dizer, que este projeto, quando aplicado num contexto educativo, realizado por professores, também tinha resultados muito semelhantes. Fomos eleitos então uma metodologia de referência. Ok, então aqui outras instituições, outras associações sem fins lucrativos puderam replicar o Skills for Genius nas suas práticas. E porquê que eu estou a fazer este enquadramento? Porque no final desta comunicação eu gostava de vos falar de algumas destas percepções dos professores que implementaram, quais as potencialidades, mas também quais as dificuldades, porque também existem estas dificuldades e portanto tenho aqui uma compilação de alguns testemunhos de professores que efetivamente revelaram, não é, quais as suas maiores dificuldades, mas aquilo que mais gostaram no projeto, no ensino presencial e no ensino online, porque nós também tivemos que adaptar o Skills para o online, que até à data pensávamos que seria, pronto, praticamente impossível, mas depois vocês vão ver que mais uma vez os céticos somos nós e que efetivamente resultou tudo muito bem e, portanto, e fez face a todas as nossas expectativas. Grandes objetivos do programa. As nossas competências estão muito cingidas à adaptabilidade, à resolução de problemas e ao pensamento criativo, numa perspectiva das competências socioemocionais. Contudo, obviamente, como isto é um programa em que nós tentamos colocar em evidência um movimento, também temos aqui objetivos de índole mais motora, como a criatividade motora, a competência e a prestação motora. Também queremos que estes aspectos sejam evidenciados nas nossas crianças, competências mais socioemocionais e crianças e competências mais relacionadas com esta competência motora. Para vos explicar a estrutura do programa Skills for Genius, eu dividi em 3 etapas. Obviamente, nem sempre estas 3 etapas decorrem de uma forma tão
efetiva e tão essencial. Contudo, acho que é a forma mais fácil de vos explicar o que este Skills for Genius tem, que se diferencia um pouco das restantes metodologias. Temos então uma fase inicial de incubação inicial, com muitas atividades de índole cognitiva e de construção de materiais. Temos a etapa fundamental, vamos chamar-lhe assim, que é a componente onde as crianças vão exercitar as suas competências motoras, e depois temos uma etapa final que nem sempre ocorre. Portanto, normalmente são desafios que nós uma vez por mês lançamos para casa, portanto, para instigar as crianças fora das nossas sessões também terem aqui alguma autonomia. Eu vou passar a realizar aqui alguns exemplos de cada etapa. Portanto, aqui na etapa 1 temos a tal incubação inicial, os nossos energizers, nós tentamos que existam nas nossas sessões, que estão muito direcionados para o pensamento divergente, e aqui consubstanciamos na metodologia Future Problem Solving, entre outras, ok? Portanto, temos aqui um booklet que as nossas crianças têm acesso quando fazem parte do programa, tem cerca de 50 atividades, nem todas são cognitivas, portanto eu depois vou-vos passar a explicar, em que, por exemplo, eles têm que resolver problemas. Esta parte tem uma duração entre 5 a 8 minutos, não mais do que isso, e portanto os meninos normalmente iniciam em contexto de sala de aula, então têm um desafio. Aqui nesta imagem estamos a ver a projeção e eles têm que escrever uma carta a partir da lua, o que é que iriam dizer a quem está, aos pais, à família, o que é que eles estão a ver. Portanto, entre outras tarefas que nós temos, de um sapinho que caiu num poço, arranjar várias formas de conseguir que este sapinho regresse à sua família são e salvo. Portanto, aqui para tentar despoltar algumas evidências relacionadas com o pensamento divergente. Portanto, transformação de formas, desenhos, para instigar aqui muita imaginação. Muitas vezes perguntam-me, mas isto é um programa motor e porquê que vocês realizam estas atividades de desenho cognitivas mais relacionadas com a escrita? E eu ao início também era um pouco cética, se existia aqui um transfer entre o movimento, a parte mais cognitiva, mas efetivamente isto funciona mesmo como uma incubação, como uma inspiração, e é muito fácil para eles fazer este tipo de atividades e ficarem de certa forma inspirados para a restante componente mais prática, e muitos deles terminam mesmo as sessões e eu posso inventar como o Messi, como o Cristiano Ronaldo. Portanto, e nós vamos tendo aqui sempre uma sequência, tudo isto está conectado, não existe a etapa 1 desconectada da etapa 2, se eles estão a fazer um desafio no booklet, a restante sessão está muito alinhada com aquilo que eles fizeram no booklet e é quase como uma imersão do seu imaginário. Portanto, também temos e consubstanciamos muito na construção de materiais, é algo que eles adoram, e coisas muito simples, nunca utilizamos mais do que 10 minutos. Aqui neste vídeo, o que é que eles construíram? Um stick de hóquei. Temos o cubo de superpoderes, eu também vou-vos falar um pouco sobre isso. Portanto, eles construíram muito rapidamente e personalizaram em grupo o seu stick de hóquei, depois andam a jogar com este material feito por eles. No online foi algo que foi muito utilizado. Porquê? Porque eles não tinham materiais, e então nós construíamos e utilizávamos nas próprias sessões. Isto são algumas obras de arte construídas pelos nossos genius, desde raquetes, bolas, e depois eles acabam por personalizar junto com os pais. Pronto, foi uma estratégia que efetivamente no online foi bastante utilizada. Depois temos estratégias mais simples, exatamente a construção de materiais, eles construírem a própria bola. Portanto, eles não podem ir para lado nenhum portanto, conseguem ter as ferramentas para construir material e para jogarem. Mesmo no recreio, quando não têm bola, eles agora criam a bola, não têm problema nenhum em fazê-lo. Relativamente à etapa 2, é a nossa fase fundamental, muito mais alicerçada a um plano motor. Nós utilizamos aqui modelos de ensino socioconstrutivistas muito centrados no aluno. Efetivamente, os nossos genius têm aqui um papel ativo, portanto, nas nossas sessões. Obviamente depende do ano, depende da tipologia da turma,
mas sempre que possível eles são instigados a participar ativamente. Há co-criação, há co-design, há autonomia, muita autonomia por parte deles. Temos aqui 3 modelos, os Teaching Games for Understanding é muita aprendizagem através do jogo para instigar pensamento e comportamento criativo, ambientes muito abertos. O modelo de educação desportiva é, todos eles têm sempre uma função, ou são jogadores, ou são os árbitros, ou são os jornalistas, ou são os treinadores, eles têm que passar por funções. Os jogos projetados pelos alunos, são eles próprios que criam os seus jogos, os seus torneios, ensinam aos outros meninos, às outras turmas, portanto tem aqui algumas competências muito transversais. Depois temos aqui algumas abordagens, o priming, variabilidade, o storytelling, muito questionamento, portanto, e tentamos sempre evidenciar aqui o nosso pensamento divergente. Isto tudo é feito de uma forma muito complementar, eu não vos consigo dizer atividades que só instiguem um destes processos que eu acabei de referir, tudo isto é um complemento. Por exemplo, aqui neste vídeo, eles construíram as suas bolas, definiram os seus papéis, quem é o treinador, quem é o árbitro, construíram as regras, ou seja, regras que fossem muito importantes, desde o fair play, desde o que explora mais, o mais adaptativo, o mais criativo, e portanto estão a definir tudo sozinhos e vão aplicar tudo isto na prática, pois existe muita imprevisibilidade nas nossas sessões, jogar com o pé e com a mão em simultâneo, em termos de pensamento e comportamento, é tudo muito divergente, portanto eles têm que explorar e têm que se adaptar muito às ações, aqui é fazer aquelas bandeirinhas, dados. Portanto, eles têm autonomia para criar novas regras e é isso que nós queremos mesmo que eles façam. E como podem ver aqui, eles estão, portanto, a organizar e a monitorizar a prática uns dos outros. O treinador, se tira o menino, tem que argumentar porque é que o fez. Portanto, não é tirar, e aqui é muito importante, eles aprendem muito mais do que sermos nós, de certa forma, a dizer-lhes o que é que eles têm que fazer. Eu vou passando, portanto, aqui à frente. Utilizamos muito o Lego, portanto, metodologias associadas a Lego Serious Play. Mais uma vez, são eles que constroem os próprios circuitos, nós temos sempre temáticas aqui incluídas sobre a reciclagem, sobre a nutrição, campos diferentes, campos variáveis. Porquê? Para eles terem aqui um processo, terem aqui alguma autonomia nas suas práticas. Aqui há alguns exemplos de co-criação. Por exemplo, nós e alguns professores desenvolveram um cubo dos superpoderes, eu até tenho aqui o meu. Portanto, qual é a essência disto? Primeiro, utilizamos uma estratégia designada por priming, que é, muitos deles não conseguem simplesmente porque nós pontuamos a triplicar se realizarem comportamentos diferentes, mas muitos deles é difícil para eles fazerem e sentirem que conseguem fazer e que têm esta autonomia. Então nós utilizamos métodos que numa primeira instância os retira da zona de conforto, mas sem eles perceberem. Portanto, por exemplo, com este cubo dos superpoderes que eles agora estão a jogar, estes meninos só participaram num workshop, não são tanto dos skills, mas vocês podem ver que eles ficam muito efusivos, gostam muito, porque cada superpoder, eles estão a jogar um jogo muito simples, em que têm que ultrapassar a linha do campo adversário sem serem tocados, basicamente, só que sempre que pontuam, neste momento acabaram de pontuar, têm a oportunidade de lançar o cubo dos superpoderes. E, por exemplo, se sair, aqui este mais fácil, o nosso flash, eles vão estar constrangidos, portanto, nas suas atividades. Por exemplo, os outros têm que jogar ao pé coxinho para eles serem super rápidos. Um dos superpoderes são eles que têm de decidir, ou seja, nós de uma forma suave e muito sutil conseguimos que, ok, agora sei o herói que vocês têm que escolher, e é muito interessante, eles conseguem resolver problemas, conseguem compreender o jogo e perceber que tipo de manipulação é que eles têm que fazer que mais os vai beneficiar. Isto revela muito entendimento sobre as atividades que eles vão fazendo.
Também temos, por exemplo, estes coletezinhos, não sei se conseguem ver, que têm ou animais ou então super-heróis, e nós só dizemos, eles colocam o colete, tu agora tens superpoderes e tu vais fazer esta sessão como se tivesses os superpoderes ou tivesses as características de determinados animais. Não nos interessa se eles cumprem, se não cumprem, mas é espetacular ver a forma como eles, portanto, se sentem inspirados por estes pequenos estímulos, e que os tira da zona de conforto, quer a nível mais cognitivo, quer a nível mais motor. Portanto, e tentamos, sempre que possível, utilizar este tipo de estratégias. No vídeo a seguir, isto é uma metodologia do Student Design Games, eles próprios, nós fornecemos algum material, isto era um workshop, e eles têm que criar as próprias atividades, têm que criar um jogo, e têm que ver a corda de uma forma diferente. Para eles, uma corda só serve para saltar à corda. Talvez não. E arranjam diversas utilidades diferentes do que aquelas que eles estão habituados. Ou o arco é só saltar sobre o arco. No final conseguimos ter produtos e jogos espetaculares, em que eles depois ensinam entre grupos, cada grupo planeia os seus jogos, todos com o mesmo material, jogos completamente diferentes, depois andamos num processo de refinamento, o jogo que gostaram mais, agora vamos refiná-lo todos juntos, para no final criarmos um jogo Skills for Genius em que eles vão fazer um torneio com a turminha, depende depois um pouco portanto, das sinergias também que existem com a escola. Aqui os meninos criaram um jogo muito simples, em 10 minutos, foi algo muito rápido, isto foi um workshop, e estão a apresentá-lo para um conjunto de cerca de 20 professores de educação física. Ou seja, só o facto deles estarem neste ambiente e estarem sujeitos, portanto, a este tipo de estímulo, acho que já os instiga bastante. Utilizamos muito, portanto, aulas temáticas, carnaval, construir máscara do carnaval, que lhes confere superpoderes. Portanto, mais uma vez, e efetivamente vocês vão conseguir constatar que eles constantemente estão sempre a tentar realizar gestos, movimentos, formas de finalizar, passar completamente distintas. Mas mais do que eles fazerem é criarmos esta predisposição de eles não terem receio de errar e de fazer diferente, ok? Portanto, não é tanto, obviamente eles conseguem ter aqui um conjunto alargado de skills, motores, mas também tem a ver com a sua própria personalidade, instigá-los e potenciar a que eles não têm receio de fazer algo diferente e de sair então da sua zona de conforto. Esta foi a nossa última aquisição, que aproveito para vos apresentar aqui quase que em primeira mão. Foi uma tela que nós construímos com um jogo do Skills for Genius. Este jogo não tem nada a ver com condição física, são desafios, portanto, não sei se repararam, é um dado construído por eles constroem estes dados com pacotes de leite e depois as pessoas podem utilizar em diversas atividades, é um material deles. Neste dado eles lançaram, saiu o número 3, com a bola de futebol. Andam 3 casas e fazem um desafio, realizar passos diferentes, basearem-se num jogador. Portanto, e aqui, este menino que está no vídeo em baixo, saiu a bola triangular, ele tem que dar toques com a bola triangular. Ok, portanto, isto tem aqui uma conjectura mista em termos cognitivos e em termos também motores. Obviamente eles adoram este tipo de atividades e acho que tem sido um sucesso. Portanto, de uma forma muito geral, estes são os modelos e algumas das estratégias, claro, de uma forma um pouco redutora e sem ter aqui uma componente tão formal, mas acho que já dá para perceber aquilo que nós fazemos um pouco de diferente. Na etapa 3 é aquela tal etapa que nós fazemos desafios uma vez por mês, 2 vezes por mês, não com tanta sistematicidade, até para garantir que surte efeito. Por exemplo, algumas das atividades que nós fazemos estão relacionadas com, portanto, por exemplo, nós fizemos uma que tinha a ver com jogos tradicionais. Este é um exemplo que eu costumo dar, porque acho que é o mais fácil para vocês visualizarem, que era falarem com os avós, os pais, preferencialmente com os avós, nós instigamos mais aqui, neste caso em específico com os avós, a aprenderem o jogo preferido da infância deles. E depois tinham que vir ensinar os jogos, portanto, uns aos outros. Nunca pensamos que mobilizasse tanto os avós. Nós chegamos nesse dia à escola
e tínhamos lá, não tínhamos todos não, mas tínhamos lá uma série de avós, pedimos autorização para eles entrarem, eles vinham com materiais, com peões, foi muito, muito giro, e muitos avós partilharam connosco a dizer, foi a primeira vez que eu consegui partilhar algo da minha infância, algo mais pessoal, com o meu neto, ensiná-lo, ele aprender e depois vir ensinar aos colegas. E depois só o simples ato de ensinar, de estarem expostos, terem que controlar a turma, eles ficam muito mais, portanto, sensíveis às dificuldades que o professor passa nas suas práticas, e portanto foi uma atividade muito interessante que nós realizamos e teve aqui um efeito muito catalisador. Muito, claro, também pode ser feito com os pais. Nas últimas sessões, até com a professora Joana, quando eu lá fui visitar, os meninos tinham ido para casa e cada um estava a apresentar os seus jogos, criaram regras, criaram coisas já muito mais elaboradas do que aquilo que nós pensaríamos ser possível. Nós também temos a preocupação de instigar o movimento deles, é que eles façam alguma atividade física fora das nossas sessões. E, portanto, por exemplo, às vezes apresentamos vídeos de bolas tristes que estão no parque e estão a chorar porque ninguém brinca com elas, pois o objetivo desse fim de semana é tornar muitas bolas tristes em contentes, porque eles têm que jogar com elas, fazer coisas diferentes. Portanto, isto são coisas que os instiga e os comove bastante. Outra questão muito importante é que depois existe um transfer muito grande para os recreios. Claro que fora da escola nós não conseguimos acompanhar, mas existem muitos relatos dos funcionários que referem mesmo os jogos que eles criam nas sessões, depois aplicam nos recreios. E, portanto, aumenta aqui em termos de atividade motora também, estas atividades são muito ricas para eles. Portanto, isto é um exemplo de um plano, temos sempre algumas temáticas, reciclagem, nutrição inerentes, em que eles vão ganhando pontos para completar a sua roda dos alimentos, preencher o seu ecoponto, sem condicionar a parte motora. Isto é tudo um complemento, está bem? Portanto, só para vocês perceberem como é que nós fazemos interagir as abordagens, as 4 abordagens que eu vos falei com portanto, estas estratégias, e nós utilizando, não conseguimos sempre utilizar todas, mas utilizando em grande número conseguimos garantir que estamos a despoltar estes fatores que nós pretendemos. Gostaria agora de muito rapidamente apresentar aqui alguns resultados. Já temos algumas publicações do programa, um estudo exploratório de 2017 que comprova que efetivamente o Skills for Genius melhorou a criatividade das crianças dos 6 aos 10 anos de idade. Recorremos nomeadamente ao TTCT, ao Torrance Test of Creative Thinking, e conseguimos perceber que os meninos que fizeram este programa, em comparação aos meninos que tiveram as aulas mais clássicas da JAEX, o mesmo número, portanto, o mesmo número de contactos, que efetivamente melhoraram a sua criatividade, enquanto que os outros reduziram. Portanto, houve este declínio contínuo, que já é um pouco expectável. Portanto, isto foi muito revigorante para nós, percebemos que com um programa motor consubstanciado na prática desportiva consegue ter aqui um impacto a nível do pensamento divergente. Prestação motora também, tivemos aqui resultados, também algo que nos importa muito, a velocidade, a agilidade, a impulsão vertical. Portanto, também tivemos aqui ganhos muito interessantes, competências socioemocionais, também na criatividade motora. Eles, portanto, fazemos jogos reduzidos, eles têm um GPS e também filmamos e vamos analisar em termos de comportamentos motores individuais e coletivos, se efetivamente existe aqui uma maior exploração de movimentos. Porque é um dos indicadores que nós utilizamos, a fluência, a elaboração e a flexibilidade, para percebermos se os nossos meninos efetivamente exploram mais dentro e fora das 4 linhas. Portanto, aqui são alguns testes motores. Depois, com a Gulbenkian, conseguimos dar robustez a estes dados preliminares. Portanto, aplicamos este projeto em muitas crianças e, mais uma vez, conseguimos ter resultados muito satisfatórios. Portanto, isto é algum dos equipamentos mais relacionados com a parte motora. Algumas percepções muito rapidamente, eu depois vou desafiar aqui alguns alunos a realizarem uma percepção
ao vivo e a cores, que acho que é muito mais interessante, quer em termos de potencialidades, quer também em termos de obstáculos. Portanto, relativamente ao ensino online, foi um desafio da nossa parte. Como é que nós, em tempos de pandemia, conseguimos adaptar um programa motor para o online? Acho que superou todas as expectativas e os professores referiram inúmeras vantagens. Conseguimos utilizar mais o vídeo. Foi no online, inclusive, que nós criamos aquele jogo, Skills for Genius, ele foi derivado do online e depois é que o passamos para o presencial. Portanto, tivemos que nos readaptar e ajustar e criar estratégias para então motivar aqui os nossos meninos e sobretudo, portanto, que eles continuassem a explorar, quer a nível comportamental, quer a nível cognitivo. Portanto, grande parte deles refere que houve aqui um entrosamento com a família, que eles estão mais predispostos, mais autonomia, muito focados na atividade, que evidenciam mais expressividade corporal e improvisam novos movimentos e percursos também, porque eles eram desafiados a criar os próprios percursos em casa. Em vez de criarem os jogos, criavam percursos e os jogos em casa com o material que havia em casa. Portanto, muitas das estratégias conseguimos implementar, a construção de materiais, como também conseguem ver, claro que algo mais rudimentar, mas que eles também conseguiam perfeitamente fazer. Adoravam o booklet de atividades, co-criar, serem eles a criar os seus circuitos e a construção de materiais, eram as atividades preferidas que eles mais gostavam. Relativamente ao presencial, portanto, os professores foram referindo que a metodologia é muito adaptativa, ou seja, eles conseguem fazer interagir, esta turma funciona melhor, este tipo de estratégias, nós conseguimos fazê-lo evidenciar para corresponder às necessidades de cada turma, portanto, isso foi algo reportado pelos professores. Nas turmas mistas é mais difícil, nós temos alguns locais em que tem meninos do primeiro ao quarto ano todos juntos, sim, mas isso, portanto, é uma dificuldade transversal em lecionarmos e foi mais desafiante implementar o programa em meninos dos 6, uns com 6, outros já com 10. Algo muito interessante que os professores reportaram foi que eles próprios sentiam que estavam a desenvolver a sua própria criatividade, que se sentiam muito desafiados e de certeza que tivéssemos feito aqui uma avaliação inicial e final, eles próprios reportavam que tinham que desenvolver as suas competências criativas. Portanto, atividades preferidas, muitas multibalizas, construção mais uma vez, a parte da autonomia, a parte de resolver problemas, de explorar novos comportamentos, muito evidenciada pelos professores. Portanto, aqui um relato... Temos coisas mais criativas, fazemos com coisas diferentes, com bolas diferentes, temos outras formas de marcar, com formas, às vezes ainda imitamos animais. É difícil, é mais difícil. É, mas também é mais divertido. Chega a uma altura que eu fico, eu já não tenho mais ideias. E depois fico assim, tenho que inventar. Temos aqui na camisola o urso. E o urso, eu tenho de imitar as coisas que os ursos fazem. Ser forte, ágil, como os ursos. Ajuda muito. Eu aqui há dias fui fazer uma composição e consegui. E tive muita imaginação por causa deste projeto. Ok, portanto, só assim considerações finais muito rapidamente. De facto, o contexto esportivo e estas atividades motoras não precisam de ser muito complexas. Portanto, o deslocarem-se num espaço de diferentes formas, coisas muito simples que podemos fazer, que efetivamente instigam, quer a nível de pensamento, quer a nível de comportamento divergente. Portanto, pode ser um difusor ideal. As crianças devem ter aqui um papel ativo e preponderante nas sessões, porque elas sentem-se parte e não estão simplesmente a considerar e a replicar aquilo que nós dizemos que elas têm que fazer. Portanto, muita cocriação e sentimos que existe um transfer para outros contextos. Em contexto de sala de aula, os próprios professores titulares referem-nos, eles estão mais inquisitivos, eles questionam mais, eles, portanto, arranjam outras soluções, têm que fazer outras atividades e nota-se que estão muito mais receptivos e elaboram muito mais aquilo que é-lhes proposto a ser feito. Portanto, desta forma, acho que podemos concluir, não é, que temos desenvolvido a criatividade dentro, a nível cognitivo, e fora das 4 linhas também a nível mais motor.
temos recebido inúmeras distinções de diversas entidades, o que é muito importante porque estas entidades trabalham muito com a criatividade em contexto de sala de aula, e perceberem que o contexto esportivo pode ser uma das diversas estratégias é muito importante para nós. Obviamente agradecer a todos os nossos parceiros, como é óbvio, que de uma forma ou de outra nos ajudam, nos inspiram para delinear este tipo de práticas. Metas futuras é que talvez daqui a 2 anos, sensivelmente, este programa seja aplicado em todas as escolas do primeiro ciclo, ou pelo menos apresentado às escolas do primeiro ciclo, depois ficará à consideração, obviamente, de cada professor se pretende implementar ou não, para incrementar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que na nossa perspectiva é algo muito urgente. Portanto, desafios a seguirem-nos nas nossas redes sociais, vamos partilhando muitas atividades, caso experimentem algo, por favor, partilhem connosco, é muito importante, e nós então nestas redes sociais vamos também fornecendo algum material, não que seja o mais importante, até porque nós temos material muito dispendioso, mas o que eles realmente gostam é de ser eles a construir, é algo, e conseguimos ter um acervo muito grande mesmo em escolas que não temos material nenhum, só feito por eles, e dá um significado às suas práticas muito maior comparativamente ao terem um acesso a material diferenciado e muito dispendioso. Portanto, agradecer-vos, eu tentei terminar, espero eu, aqui 5 minutinhos antes da hora, porque eu gostava muito, se ainda tiverem cá alguns dos dinamizadores do projeto, portanto que comentem como é que está a ser esta experiência, não precisam só de dizer coisas boas, quais as dificuldades que estão a surgir, o que é que vem em termos de comportamentos das crianças, portanto eu gostava muito de vos ouvir e que as outras pessoas também vos ouvissem, porque ninguém melhor do que vocês para nos passarem aqui uma percepção mais correta, está bem? Portanto, eu vou aqui interromper a minha apresentação. E agora vou ver quem é que cá está. Eduardo, estou-te a ver, vamos lá. Olá, boa tarde. Sou Eduardo e sou estudante estagiário aqui no Colégio da Trofa, sou do Funchal e estamos implementando o programa Skills for Genius nos miúdos do 4º ano, também nas turmas do 3º e 2º ano e 1º ano. O que é que eu posso dizer desta metodologia? O que salta mais à vista é as reações das crianças. Ficam eufóricas e contentes com os jogos diferentes. Nas entrevistas que realizamos aos alunos, todos disseram que os jogos são diferentes, divertidos, interessantes, gostam bastante, gostariam de ter noutros anos mais para a frente. A própria construção dos materiais gostaram bastante, é divertido e até eu próprio gostei de estar com eles, foi um ambiente muito enriquecedor. Agora, alguns aspectos que os alunos não gostavam assim muito, por exemplo, quando tinham superpoderes, que naturalmente os alunos resolviam os problemas, como é que eu posso dizer? Por exemplo, usando o superpoder da velocidade. Uns tinham de andar a piquechinho, os outros andarem mais rápido. Havia alunos, naturalmente, que diziam, mas não é justo, nós agora temos de andar mais devagarinho, a piquechinho. Ou até, por exemplo, imitar animais. Agora têm de imitar uma minhoca. Mas não conseguimos andar tão rápido como os outros. Lá está, têm todos a oportunidade de, por eles próprios, descobrir as diferentes maneiras de resolver problemas e que também todos têm a mesma oportunidade, que é, por exemplo, no jogo que era ultrapassar a meta, se fossem bem-sucedidos, tinham a oportunidade de rodar o cubo. Portanto, puxar por eles, ser mais ativos e, claro, passarem todos pelas mesmas experiências.
Obrigada, Eduardo. Efetivamente, o que referes, eles são logo, mas não é justo. Aquilo que eu digo é, vocês têm que se superar. Eles têm o superpoder, vamos nos superar. E foi muito interessante no workshop, é que os outros por acaso ganharam este superpoder da velocidade, eles, é impossível, ao Pekín é impossível, vamos nos superar, vamos conseguir. E eles efetivamente conseguiram, e portanto ainda lhes deu mais alento do tipo, uau, nós não temos superpoderes providenciados pelo curso, mas temos os nossos próprios superpoderes. Eles referem muito isto, mas temos que usar isto a nosso favor. E efetivamente isto aconteceu e acabou por correr muito bem, porque eles conseguiram contornar a situação e mesmo sem superpoderes conseguiram inverter e pontuar eles. E deu-lhes aquela capacidade, bem, conseguimos resolver um problema, conseguimos nos adaptar e conseguimos ser bem-sucedidos com o nosso esforço. Portanto, sim, mas é algo que efetivamente eles também vão referindo. Raquel, queres dizer alguma coisa? Raquel é uma cara conhecida nossa, ela tem trabalhado connosco, uma pessoa muito importante no programa que também nos tem ajudado muito. Posso dizer, pronto, eu ano passado estive a trabalhar de forma diferente, este ano estou a aplicar e ajuda-me a mim a planear as aulas, é muito mais simples ter um fio condutor, mesmo de ter as temáticas dos planos. Os miúdos adoram completamente, mal chego com material diferente, já ficam entusiasmados e a pensar o que é que será que vamos fazer hoje. Têm muitas ideias, gostam principalmente de ser eles a criar os exercícios, todas as sextas agora, porque eu apliquei o jogo do tabuleiro gigante e o final do jogo do tabuleiro gigante, o desafio é eles criarem o jogo Skills for Genius. E desde que fizemos esse desafio, eles agora todas as sextas-feiras querem ser eles a fazer um exercício diferente de todas as aulas. Então eles têm outras responsabilidades, têm que ser eles a definir as regras, têm que ser eles a ver se os outros cumprem, se não cumprem. Tem outro tipo de responsabilidades que eles agora começam a gostar mais, principalmente dos do terceiro e do quarto ano. Os do primeiro ano, basta verem uma bola triangular, ficam logo super entusiasmados. É completamente diferente, temos um material diferente dos skills, termos estes exercícios que lhes fazem pensar de formas diferentes, que eles próprios admitem que ajudam depois, não só na prática desportiva, mas também, como um dos meninos disse na reportagem, nas composições de português, que têm que pensar mais à frente, mais criativos. É um projeto que, sem dúvida, que ajuda bastante a nível de promover a criatividade, a responsabilidade e a adaptação dos problemas. Obrigada, Raquel. Este menino que a Raquel referiu, que deu na reportagem, ele era um menino que tinha muitos problemas, não é problemas, tinha muitas dificuldades em comunicar, em se expor. Então, quando foi a equipa de reportagem, nós ficamos muito contentes porque ele disse que queria falar para a câmara e portanto isto foi uma situação que a Raquel está aqui, não me deixa mentir, a equipa de reportagem estava a ir embora e eu fui a correr, por favor deixem-no falar, nem que seja com a câmara desligada, só porque foi uma evolução tão grande ele a expor-se, porque este programa requer alguma exposição da parte deles, e eles lá filmaram e foi selecionado e foi aquele que falou muito bem na reportagem e disse aquilo que realmente sentia, quando ele acha que já não tem mais ideias, então tem que arranjar uma forma de se autosseparar e de se desafiar, e acho que isso foi muito interessante, mais do que a competência motora em si, é assistir a esta transformação em termos de personalidade deles. E não sei se temos tempo só para mais um. Sim, André, estás por aí? Estou, tenho que ligar aqui a câmara. Ok. Boa tarde. Pronto, eu estou num âmbito ligeiramente diferente, estou a implementar os skills no futebol, no âmbito do meu doutoramento, portanto, a adaptar aqui alguns dos pressupostos para o âmbito do treino. Aquilo que eu gostaria da minha experiência com a implementação de enaltecer, e bem um bocadinho dentro daquilo que foi dito pela Raquel e agora pela professora, que é termos miúdos que por vezes tenham, ou são mais tímidos, ou têm algum receio, ou dificuldade em comunicar, ou de sair da zona de conforto, de arriscar, e de facto as estratégias de lhes darmos superpoderes, de lhes darmos também funções no treino, para eles irem começando, quase sem se aperceberem, a saírem da zona de conforto, de facto tem um impacto muito grande
não só naquilo que é, neste caso, no meu contexto, benefícios para a aprendizagem da modalidade, mas também para aquilo que é extra prática. Eu tinha 2 miúdos que, por vezes nem sempre muito motivado para o treino e às vezes muito conflituoso, e porque qualquer coisinha, qualquer regrazinha que às vezes no treino havia, e ele já era uma confusão. Tínhamos outro miúdo que era muito frágil em termos de lidar com o erro, e de repente tínhamos um miúdo a chorar. E desde que implementamos o projeto e a implementação dos skills, são os miúdos mais motivados para o treino, que mais exploram, que mais tentam fazer coisas diferentes, e com os papéis que nós incluímos no treino, e temos um que é o caçador de talentos, em que colocamos um miúdo a identificar no final da sessão quem foi o colega que mais explorou, que mais coisas fez diferente. Esses 2 miúdos já foram identificados mais do que uma vez. Portanto, enaltecer precisamente isto. O impacto também tem nas competências socioemocionais dos meninos, que de facto é mais abrangente do que a própria, neste caso, no meu contexto, a prática da modalidade. E acho que era um testemunho que eu gostaria também de passar aqui. Obrigada, muito obrigada pelos vossos contributos. Eu acho que, sendo assim, se mais alguém quiser falar ou colocar questões, obviamente estou totalmente disponível. E obrigada por assistirem. Obrigada, Sara, por este momento tão enriquecedor. É uma riqueza podermos absorver estes conhecimentos de como é que a criatividade em campo e fora das 4 linhas pode ser promovida. Muito obrigada pela partilha, também a todos os colegas. Ouvirmos este testemunho é sempre diferente e muito mais rico para nós. Sara, muito obrigada pela tua partilha, muito obrigada pela tua presença, pela tua importância até para o desenvolvimento da Torrance e para aquilo que somos. Muito obrigada mesmo por esta partilha.